Gravação iniciada. Ok, Patrícia, obrigado. Bom dia, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do dia 3 de dezembro de 2020, do período da manhã. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós não teremos nem sustentação oral e nem pedido, nem acompanhamento de processo nessa sessão de julgamento do período da manhã, tá? Nós vamos iniciar, então, pelo primeiro item da manhã, que é o item 244 da pauta, 244, da contribuinte SCOL, Companhia Agrícola e Comercial. SCOL, Companhia Agrícola e Comercial, de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, então pode iniciar então a leitura, se puder fazer um resumo, né, a leitura do relatório do voto, se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. Só esperar, presidente, o Francisco retornar, acho que ele caiu, ele não está aqui na sala. Francisco? Pronto. Caiu, mas eu reiniciei. Tá. Eu vou direto ao voto, presidente, porque no início do voto eu trato do objeto da autuação, e aí, se for o caso, havendo necessidade, a gente retornar ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Conforme exposto no relatório, trata-se o presente caso de notificação de lançamento com vistas de débito de TR em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte infração cometida pela contribuinte, não comprovação do VTN declarado. A recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em seu recurso a existência da área de reserva legal, sendo prescindível para o reconhecimento desta averbação à margem da matrícula do imóvel e do ADA expedido pelo IBAMA, a relação em relação ao arbitramento do VTN pela Autoridade Administrativa Fiscal e a Receita Federal não realizou levantamento de preços para o Estado do Mato Grosso e que o laudo técnico apresentado atende a requisitos da NBR, que o imóvel está invadido desde 1998, o que motivou a ação de reintegração e de posse ajuizada naquele ano, que, embora com sentença procedente transitada e julgado, não teve o mandado de reintegração até o momento cumprido. Passemos, então, a análise de cada uma das ações de defesa da recorrente. Da área de reserva legal. Em sua impugnação, a contribuinte alegou a existência de erro no preenchimento da DTR 2004, na medida em que, por equívoco, não se informou a área de reserva legal existente no imóvel objeto da autuação, correspondente ao percentual de 80% da área total da propriedade. Sobre o tema, a DRJ concluiu que, quanto à área de reserva legal que poderia ter sido utilizada e não foi por equívoco do contribuinte, não pode ser aceita, porquanto faltaram dois requisitos legais e essenciais para que a referida reserva pudesse ser excluída da tributação do ITR, quais sejam a averbação da reserva legal à margem da matrícula do imóvel no registro imobiliário e a comprovação da entrega do requerimento do ADA ao IBAMA. Em seu recurso voluntário, a contribuinte pugna pelo reconhecimento da existência da área em questão, defendendo a prescindibilidade da averbação à margem da matrícula do imóvel e do ADA expedido pelo IBAMA. Pois bem, sobre a matéria, o Ministério de súmula CARF 122 dispõe que a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre eventual falta de apresentação do ato declaratório ambiental. Ocorre que, no caso em análise, além de não existir o ato declaratório ambiental com a referida área devidamente declarada, a contribuinte não logrou trazer aos autos a comprovação da averbação desta área na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador, o que superiria a apresentação do ADA nos termos do susdito enunciado de súmula CARF 122. Ao contrário, a própria recorrente defende de forma expressa que o que a lei exige como suficiente para a supressão da reserva legal para efeito de tributação é a sua existência e não a averbação ou outro ato formal. Neste contexto, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância, pelo que se nega provimento a recurso voluntário neste particular. Do VTN. O VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela autoridade fiscal com base no CIPT, apurado a partir do valor médio das DTRs do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel, folha 58. Aí traz a base legal do VTN, Lei 9393, a Lei 8629. Por oportuno, revela registrar que este Conselho vem decidindo pela impossibilidade de utilização do VTN médio
calculada a partir das declarações da ITR, com base para arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, o referido procedimento não poderia servir para parâmetro, pois não reflete a realidade, a peculiaridade, a atinência à localização e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se. E aí, precedentes desse conselho. Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola do imóvel rural, tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o valor da terra não declarado pelo contribuinte. Da situação do imóvel. Mesmo entendendo ser prescindível a análise da situação do imóvel, já que, nos termos do item precedente, concluiu-se pela improcedência do VTN arbitrado pela fiscalização, sendo esta a única matéria objeto da autuação, faz-se salutar trazer à baila a conclusão alcançada pela segunda turma ordinária da primeira Câmara desta sessão, no julgamento do recurso voluntário objeto do número aí citado, da mesma contribuinte e imóvel, só que referente a outro exercício. Diz aquele julgado: melhor analisando agora os autos, vê-se que a informação da invasão da propriedade auditada foi suscitada pela recorrente desde a fase que antecedeu a autuação. Como já dito, sem ser contraditada pela autoridade autuante, o que justificaria a atribuição do preço de R$1 por hectare, sendo juntado aos autos um laudo técnico assinado pelo engenheiro agrônomo Dionésio Moreira da Silva, no qual se asseverou a inexistência de negócios efetivados na região nos últimos anos em decorrência da invasão, sendo que a liminar de reintegração de postos não havia sido cumprida até a data da vistoria feita pelo experto, motivando a perda do valor econômico do imóvel, vez que, além de não poder explorar, o proprietário não encontraria comércio para a venda em decorrência da invasão, o que culminou com o estabelecimento do preço simbólico de R$1 por hectare. Indo mais além, no bojo da diligência, o recorrente trouxe aos autos a certidão da ação de reintegração de posse, datada a 16 de setembro de 2010, na qual consta ele como um dos autores litisconsortes, sendo que existe no processo judicial ordem de revigoramento da medida liminar de reintegração de posse, que ainda não foi cumprida, tudo a corroborar a tese que o recorrente vem deduzindo desde a fase que antecedeu ao encerramento do procedimento fiscal, sendo que em nenhum momento a autoridade fiscal lançadora ou a autoridade que presidiu a diligência contraditaram a informação do contribuinte sobre a elevação da terra auditada, a justificar o valor do VTN declarado na DTR exercício 2005. Se a autoridade lançadora, e mesmo a que presidiu a diligência, não contraditou os esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo, é de tomá-los como verdadeiros. Com as razões acima, entendo que deve ser mantido o VTN declarado pelo contribuinte, corroborado por laudo técnico, que não foi contraditado pela fiscalização. Neste contexto, estando a conclusão acima em consonância com o entendimento deste relator, horas adoto como razões de decidir, integrando-os ao presente voto, pelo que, também sob esse ponto de vista, impõe-se o provimento a recurso voluntário da contribuinte. Ante o exposto, voto por dar provimento a recurso voluntário, restabelecendo o valor da terra não declarado pelo contribuinte em sua DTR 2004. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Só para esclarecer, o valor da terra nua foi porque ele calculou pela média, né? Não pela aptidão agrícola, pelo CIPT, né? Mas porque tem o laudo também, né, Gregório? São dois motivos, né? A fiscalização fez pela média das DITRs, não considerou a aptidão agrícola. Aí, por esse motivo, eu estou dando provimento a recurso voluntário ao contribuinte e também pelo fato de ele alegar que o imóvel foi invadido, né? E o que justificaria o valor que ele declarou na declaração. É que você falou do laudo, que o laudo não foi contestado pela RJ. Isso foi o fundamento que eu trouxe do outro julgado, da outra turma ordinária. Ele alegou isso, ele apresentou o laudo, foi apresentado o laudo lá naquele processo que justificaria o valor declarado por ele na declaração do DTR. Tá. É só VTN a questão aqui, né? Só VTN. É só VTN. Tá, vamos fazer a votação. Luiz, como você vota? Está sem microfone. Gregório, quando ele enfrentou o VTN, ele argumentou que o VTN que ele formou, ele argumentou no sentido da invasão, não é isso? Porque teve a invasão, aí ele
ele declarou um valor em função daquele, você falou aí, R$1 por hectare, né? Também, ele questiona o procedimento adotado pela fiscalização para arbitrar. Esse é um ponto de defesa, é um tópico do meu voto. E, adicionalmente, também ele vai defender, dizendo que a área foi invadida, o que justificaria o valor por ele declarado. Ok. Eu vou acompanhar você nesse aspecto aí. Porque nesse voto, apesar de eu entender que aquela questão do FII, ela é assim, caberia ele provar, aí vai exatamente na linha de raciocínio que eu estou dizendo. Ele justificou porque usou o valor, tá certo? Eu estou sendo coerente comigo mesmo, né? Eu sempre falei, por que ele vai aceitar o valor declarado se ele não traz elementos para isso? Mas nesse caso concreto que você está dizendo, ele está trazendo os elementos para dizer por que declarou aquele valor. É diferente daquela situação que ele simplesmente disse que não, porque não houve a aptidão agrícola e tal, mas ele não colaciona nenhuma informação para subsidiar até o julgador, não só a fiscalização, mas como o julgador, porque ele considerou aquela ordem de valor. Nesse seu caso concreto, é a primeira vez que eu vejo esse tipo de informação. Eu vou acompanhar o relator, porque, inclusive, coaduno com a minha forma, o meu entendimento, que ele teria que comprovar porque ele apresentou o valor, né? Não é só pelo fato de não ter sido CIP, que é como aquela história que a gente já conversou, que foge à governança da Receita e do auditor, mas no caso, caberia também ao contribuinte justificar porque foi que trouxe aquele valor. E no caso concreto ele faz isso, né? Ele foi bastante feliz em fazer isso. Agora, eu só tenho uma dúvida, né, dessa questão da aptidão agrícola, sabe? Porque essa lei que você colaciona é a lei da reforma agrária, sabe? É a lei 8.629. Que tudo bem, esses parâmetros foram até absorvidos pela Receita, tem até uma IN aqui, a IN 1877 de 2019. Mas eu fiquei, quando eu estava lendo aqui a lei, o discurso legal, eu fiquei numa certa dúvida. Porque perceba, porque quando ele estipula aqueles valores lá para o VTN, é para fins de indenização, para fins de desapropriação. Seria factível a gente usar aqueles mesmos parâmetros para fins de apuração de TR, porque a gente está falando de apuração de TR, não é apuração, não é base de cálculo para indenização, como tem lá na 8629. A 93, ela remete a 8629, né? No cálculo do VTN, eu não vi essa parte. Ela remete. O artigo 14, parágrafo 1º. As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 8629. Exatamente. Pois é. Ela remete de forma expressa a 8629. Ele traz, mas ali é para outra finalidade. Mas tudo bem, não vou ficar nessa seara, não. Eu vou acompanhar o relator, eu vou adiantando meu voto. Tá. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator. Márcio? Relator. Ana? Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, ficará assim o resultado. Eu já tinha feito um resultado colocando o Luiz como vencido, né? Mas daí eu alterei aqui. Então, para o item 244 da pauta, da contribuinte SCOL, Companhia Agrícola e Comercial, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, estabelecendo-se o valor da terra nua declarado pela contribuinte em sua DITR de 2004. Só uma coisa, Gregório, ele pede no recurso para que seja mantido o VTN declarado, né? Não traz um laudo com valor maior pedindo para aceitar o laudo, né? Não. Está aqui. Então, perfeito. Então, é essa mesma decisão. É dar provimento ao recurso. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 245 da pauta, do contribuinte Manuel Campinha Garcia Cid. Item 245 do contribuinte Manuel Campinha Garcia Cid. Gregório, pode começar a leitura. Vou direto ao voto, presidente. O recurso
fosse voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido. Trata-se o presente caso de notificação de lançamento com vistas de débito de terra em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: não comprovação da área de reserva legal declarada, não comprovação do VTN declarado. O contribuinte, conforme exposto linhas acima, defende em síntese a nulidade da decisão de primeira instância por indeferimento do pedido de perícia e de encaminhamento de ofício para a FUNAI, que toda a área do imóvel se trata de terra indígena, nos termos do decreto presidencial número 1775/96, a comprovação por meio de laudo técnico acostado aos atos de que toda a área do imóvel se trata de terra indígena, a pré-similidade de apresentação do ALA para a dedução da ARL. Passemos então a análise das razões de defesa sustentadas pelo contribuinte. Da preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. O contribuinte inaugura suas razões recursais afirmando que houve cerceamento do seu direito de defesa em face do indeferimento pelo órgão de primeira instância do pedido de realização de perícia e de encaminhamento de ofício para a FUNAI. Razão não assiste à recorrente. Sobre o tema, o artigo 18 do decreto 70.235 estabelece que a autoridade julgadora de primeira instância determinará de ofício ou a requerimento do impugnante a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no artigo 28. No presente caso, o julgador assim se manifestou em relação ao pedido de realização de perícia. Quanto à perícia requerida, vale observar que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de verificação de obrigações tributárias e, portanto, não há nenhum óbice que seja realizado apenas com base nas provas trazidas aos autos. Tanto que, se por um lado, a verdade material se constitui em princípios que norteiam o julgamento do processo administrativo, observando a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro, faz-se necessária a apresentação da prova documental das alegações apresentadas, conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o juiz da autoridade julgadora resulta da análise dos elementos necessários para formar sua convicção. Enfim, a perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova apresentada demanda conhecimento técnico especializado fora do campo de conhecimento da autoridade julgadora. Ressalta-se que o ônus da prova do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 do decreto 4.382, como na fase de impugnação, até o artigo 28 do decreto 7.574, que, ao regulamentar no âmbito da Receita Federal do Brasil o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tem alegado. Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida em observância ao artigo 18 do decreto 70.235. Seguindo este raciocínio, observe-se a redação do artigo 29 do mesmo diploma. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podem determinar as diligências que entender necessárias. Como se pode ver, a determinação de diligências é uma faculdade da autoridade julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do processo. Isto posto, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância em decorrência do indeferimento do pedido de realização de perícia e de encaminhamento de ofício para a FUNAI, rejeitando-se assim a preliminar suscitada pelo recorrente. Da alegação de que toda a área do imóvel se trata de terra indígena. O contribuinte defende, desde a resposta à intimação fiscal, que toda a área do imóvel está inserida em terras indígenas. Para tanto, naquela oportunidade, apresentou para a autoridade administrativa fiscal o mapa de folhas 21, elaborado pelo Instituto de Terras de Mato Grosso, da Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários do referido Estado. Sobre o tema, a fiscalização, na descrição dos fatos, a notificação e lançamento, destacou que o mapa apresentado não comprova a inserção da área em reserva indígena e tampouco o contribuinte apresentou comprovância de que a mesma é área indígena. Com vistas a afastar o fundamento adotado pela autoridade administrativa fiscal, o contribuinte, em sede de impugnação, esclareceu que a comprovação de que a área é indígena se dá pela demarcação advinda do decreto presidencial sem número de 2 de outubro de 1996, publicado no Diário Oficial da União de 4 de outubro daquele ano, e de que a fazenda Santa Teresa está inserida nesta área se dá pelas coordenadas constantes do mapa que se anexou nas informações prestadas e nos que ora se colacionam. E prossegue o contribuinte, então impugnante, destacando que, com efeito,
A população indígena Inauê é um povo de língua arawak que por muito tempo foi chamado de Salomão. Segundo o decreto presidencial de 2 de outubro de 96, que deu efetividade ao decreto número 1775 de 96, possui superfície de área da região, nos limites circunscritos do decreto demarcatório, cumpre destacar o seguinte trecho, e aí está a delimitação da área. Conclui o contribuinte. Portanto, pelo mapa que ora se apresenta, sem prejuízo da análise de outras provas produzidas, documental pericial e vistoria em loco, atesta-se de forma inequívoca que a totalidade da área da Fazenda Santa Teresa, NIF 3341359-2, encontra-se inserida dentro dos limites geográficos da terra indígena Inauê, sendo incabível que a União exija o pagamento do ITR de uma área que é sua. Junto com a impugnação apresentada, o contribuinte trouxe aos autos, dentre outros, os seguintes documentos. O mapa de folha 79, com coordenadas geográficas, contendo a indicação do território indígena e do imóvel objeto de autuação fiscal. Texto informativo extraído do sítio eletrônico da Organização Operação Amazônia Nativa, OPAN, folhas 80 a 82, do qual se destaca o seguinte certo. A demarcação das terras deste povo foi um trabalho gerido pela OPAN em conjunto com o Zenauê e, numa última etapa, feito pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. No entanto, mesmo com a terra já demarcada e homologada, manteve um trabalho de vigilância e aí segue. Juntou também o contribuinte o decreto sem número de 2 de outubro de 96 do Presidente da República, homologando a demarcação administrativa da terra indígena Inauê, localizadas nos municípios de Juína, Comodoro e Campo Novo do Pericis, Estado do Mato Grosso. O decreto número 1775, também de 96, do Presidente da República, dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas. E laudo técnico de localização do imóvel, folha 123, elaborado por engenheiro agrônomo com ART e respectivo comprovante de pagamento, folhas 141 a 144. Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que, quanto à alegação de que o imóvel está inserido em área indígena, cabe dizer que, além de não ter sido anexado o documento hábil fornecido pela regional da FUNAI no estado do Mato Grosso, atestando que a área do imóvel questionado esteja realmente inserida dentro dos limites da citada terra indígena, observadas as respectivas coordenadas geográficas, também não restou comprovado nos autos que, àquela época, já tinha ocorrido a necessária desapropriação do imóvel ou mesmo a emissão prévia da posse a favor da União, observada a legislação citada anteriormente. Como se vê, o órgão julgador de primeira instância rechaçou a tese de defesa do contribuinte, no sentido de que toda a área do imóvel se trata de terra indígena, aduzindo para tanto que não foi apresentado documento hábil fornecido pela regional da FUNAI, atestando, e não restou comprovado nos autos que naquela época já tinha ocorrido a necessária desapropriação do imóvel em favor da União. Ocorre que, apesar de não ter sido apresentado o documento hábil fornecido pela regional da FUNAI, tal como afirmado pelo colegiado da COR, não se pode ignorar que, no caso em análise, o contribuinte trouxe aos autos o decreto presidencial, o qual, em atenção ao quanto disposto no decreto número 1775 de 96, homologou a demarcação administrativa da terra indígena Inauê, localizadas nos municípios de Juína, Comodoro e Campo Novo do Parecis, estado do Mato Grosso. Com relação ao decreto número 1775 de 96, o qual, conforme já exposto linhas acima, dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, destaque-se os seguintes dispositivos. Artigo 1º. As terras indígenas de que tratam a lei tal serão administrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio, de acordo com o disposto neste decreto. Artigo 2º. A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogos de qualificação reconhecida, que elaborará em prazo fixado na portaria de nomeação baixada pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, estudo antropológico de identificação. Parágrafo 1º. O órgão federal de assistência ao índio designará grupo técnico especializado e segue. Parágrafo 6º. Concluídos os trabalhos de identificação e delimitação, o grupo técnico criado pelo órgão federal apresentará relatório circunstanciado ao órgão federal de assistência ao índio, caracterizando a terra indígena a ser demarcada. Artigo 5º. A demarcação das terras indígenas obedecido o procedimento administrativo deste decreto será homologado mediante decreto.
Como se vê, a demarcação de terras indígenas, e houve essa demarcação, segue um interprocedimental com intensa e ativa participação do órgão federal de assistência ao índio, culminando, por fim, com o decreto presidencial homologando a demarcação das terras indígenas. Neste contexto, tendo o contribuinte apresentado o decreto presidencial que homologou a demarcação das terras indígenas, nas quais afirma estar totalmente inserido o imóvel objeto de autuação, indaga-se, realmente imprescindível a apresentação de documento hábil fornecido pela regional da FUNAI, tal como fundamentado pelo órgão julgador de primeira instância? Parece-me que não. Registre-se ainda pela sua importância que, no caso em análise, o contribuinte apresentou laudo técnico de localização do imóvel por engenheiro agrônomo com RT e respectivo comprovante de recolhimento, por meio do qual o referido profissional expressamente destacou e concluiu que realizou-se a reconstituição do perímetro do imóvel a partir dos dados constantes da matrícula imobiliária e sua localização em base cartográfica. E aí a conclusão lá do engenheiro. Com os estudos, chegou-se à conclusão de que o imóvel incide em 100% no perímetro da terra indígena mencionada. Como se vê, confrontando o perímetro das terras indígenas constantes no decreto sem número de 2 de outubro de 96, com aqueles referentes ao imóvel constantes na matrícula do imóvel, concluiu o perito engenheiro agrônomo que o imóvel incide 100% no perímetro de terra indígena mencionada. Registre pela sua importância que não foi apontada nenhuma irregularidade e ou vício no laudo técnico em questão, que eventualmente o invalidasse para o fim ao qual se destina. Em verdade, o órgão julgador de primeira instância não fez qualquer comentário acerca do documento em questão, tendo desprezado na formação de sua convicção. Por fim, mas não menos importante, não há que se falar em falta de comprovação de que já tinha ocorrido a necessária desapropriação do imóvel ou mesmo a emissão prévia da posse em favor da União. A Lei 9393, que trata das normas a respeito do TR, define os contribuintes e responsáveis tributários pelo pagamento do imposto. Artigo 4 aí transcrito. E artigo 5º também. Nos termos da lei, o contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor de qualquer título do imóvel rural, inclusive o usufrutuário. O adquirente, o remitente, o sucessor a qualquer título, o congemeiro e o espólio poderão integrar o polo passivo da relação tributária como responsáveis tributários. No presente caso, embora o recorrente tenha demonstrado na condição de contribuinte declaração para o imóvel rural no exercício de 2008, não tinha o domínio útil ou a posse das terras. Isto porque, conforme exaustivamente exposto linhas acima, a área em análise restou reconhecida por decreto presidencial como terras indígenas, as quais, nos termos do artigo 2º do artigo 231 da Constituição, destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. E mais, de acordo com o parágrafo 4º do referido artigo 231, referidas terras são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. As áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, fato esse que implicaria na União figurar nos polos ativo e passivo da obrigação tributária e sobre elas fosse lançado o ITR, atraindo a extinção pela confusão. Além disso, tais áreas são ainda imunes ao ITR em decorrência do disposto no artigo 20, inciso 11, artigo 231 da Constituição. Neste sentido, inclusive, é a questão 10 do Perguntas e Respostas do ITR, exercício 2008, abaixo transcrito. Na ótica do direito da propriedade, tem-se que o contribuinte estava desprovido da posse, possibilidade de uso ou fruição do bem imóvel. Sendo assim, a propriedade configurava tão somente uma formalidade legal, incapaz de geração de renda ou benefícios pela exploração do imóvel para efeito de tributação pelo imposto. No tocante à cobrança do ITR, os fatos narrados assemelham-se às invasões de terras indígenas ou promovidos pelo movimento dos sem terra, quando o proprietário não possui efetivo domínio sobre o imóvel rural, impossibilitando o pleno gozo do direito de propriedade. Tampouco o arcabouço probatório aponta que o recorrente se enquadra como responsável tributário pelo crédito lançado. Neste aspecto, estando o imóvel integralmente inserido em área de terras indígenas, impõe-se a reforma da decisão de primeira instância neste particular, cancelando-se por conseguinte integralmente o crédito tributário lançado, restando prejudicada a análise das demais razões de defesa objeto do recurso voluntário. Acho que tem que voltar aqui, né, presidente? Isso, Gregório. As terras indígenas no Brasil, em regra geral, funcionam assim, né? As terras pertencem à União e os índios, as comunidades indígenas, usam a terra, têm usufruto, né? É assim que funciona, né? A terra é da União e os índios, tanto é que eles não podem dispor da terra, aquela terra não é deles, não é do índio, né? É da União. No caso aqui, foi feita uma demarcação, mas nesse exercício 2008,
não havia ainda ocorrido a desapropriação da terra, né? Ainda não era da União essa terra aqui, né? E o contribuinte fez a declaração, né? Como se a terra fosse dele, né? Fez a declaração de ITR, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse voto, em relação a esse processo? Está todo mundo em condições de votar? É bom votar e se o teu entendimento for acolhido aqui pela turma, Gregório, encerra por aqui daí, né? Eu tô com uma dúvida aqui. Eu estou vendo aqui a partir dessa pergunta 10 aí da folha 9 da minuta. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são imunes do ITR? Aí vem a resposta, sim. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, porém os índios têm a posse permanente, a título de usufruto especial. Essas terras são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. E o direito sobre elas imprescritível. Por conseguinte, essas áreas são imunes do ITR. Ponto. Cabe à União, por intermédio da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, declarar essas áreas para efeito do ITR, pois a imunidade não desobriga o contribuinte de apresentar a de ITR. E tanto é que o contribuinte apresentou essa de ITR, né? Então, para mim, me faltou, não basta só o decreto, faltaria esse posicionamento da FUNAI. Da FUNAI, né, que a DRJ pediu, inclusive. Mas, para se chegar no decreto, a intensa participação da FUNAI. Deixei isso claro, né? O decreto sem número, que reconheceu a área como área indígena, ele é com base no decreto 1775, que estabelece os procedimentos para se chegar ao reconhecimento, demarcação e homologação da área como área indígena. E, dentro daqueles procedimentos, a intensa participação do órgão federal, né, de assistência ao índio, que no caso é a FUNAI. Então, para a gente chegar no decreto que reconheceu e homologou aquela área como área indígena, foi obedecido um procedimento, e nesse procedimento, a participação da FUNAI. Você exigir um documento formal, uma folha, um papel, dizendo que está ok, parece um formalismo exacerbado. Aliás, não tem isso, né? Podemos fazer a votação, colegas? Podemos? Vamos iniciar, então. O conselheiro relator, nesse ponto do voto, ele está dando provimento ao recurso, né, Gregório? Cancelando já o lançamento aqui. Né? Se o relator for vencido, a gente vai seguir no voto. Luiz, como você vota? Eu vou acompanhar o relator. Relator. Francisco, como você vota? Eu vou divergir. Ok. Renata, como você vota? Acompanho o relator. Rafael, como você vota? Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Márcio, como você vota? Só um parêntese, a tua divergência, Francisco, é justamente por falta dessa comunicação expressa da FUNAI, né? Porque a imunidade, pelo que eu estou entendendo, meu entendimento até aqui é que ela depende da anuência da FUNAI em relação àquele imóvel. Eu não estou questionando a área, em relação à imunidade daquele imóvel, está dentro da terra indígena, tem um documento dela. Eu de fato, eu confesso que eu desconheço a legislação por inteiro nesse aspecto, nesse SPEC, mas eu vou acompanhar a divergência, sim, pela ausência de manifestação, embora o argumento do Gregório seja muito convincente, em relação ao fato de que não haveria nenhum desenrolar naquele sentido se não houvesse comunicação com a FUNAI. Mas não custava nada também ter o documento formal nos autos, então acompanha a divergência. Mas já perceba, se é uma imunidade, precisaria de uma declaração de um órgão administrativo. Se a imunidade está lá brigada na Constituição, ela fica condicionada a um funcionamento de um órgão administrativo? É razoável isso?
Fechou o áudio, Luiz. Fechou seu áudio, seu microfone. A FUNAI, por questões assim, até de demanda de trabalho, demora anos para fazer isso ou até nunca fazer. Isso vai, como se diz, obstar a aplicação do comando constitucional? Em resumo, imunidade e isenção decorre de lei, né? Não de ato administrativo. Imunidade é constitucional, não é nem de lei, é constitucional. A isenção sim, mas a imunidade e pelo que eu vejo aqui, tem uns comandos constitucionais aqui, né? Eu falei lei em sentido geral, né? Imunidade, Constituição e mas então, assim, a imunidade é bem mais forte que a isenção, né? Ela nasce na própria Constituição. Aí você vai condicionar o reconhecimento da imunidade, o comando constitucional, a um pronunciamento de um órgão administrativo, é meio complicado, né? Porque o Estatuto do Índio, ele fala isso, né? Ele fala que os bens e rendas do patrimônio indígena gozam de plena isenção tributária. Engraçado que o Estatuto fala isenção tributária. Mas eu estava procurando o Estatuto do Índio e não encontro nada que condicione, né, a obrigatoriedade. Nenhum documento que exige. Eu vou acompanhar o Gregório, Dene. Eu vou acompanhar, assim, o Gregório. Eu não vou acompanhar a divergência, não. Eu não encontrei nada aqui. Tá certo. Ana, como você vota? Acompanho o relator. Ok. Eu vou acompanhar a divergência também. Então, em relação... Então, acho que aqui é só dar provimento ao recurso, né? Dar provimento ao recurso, cancelando se o crédito está lançado, né? Não precisa... Só que é o seguinte, nessa parte aqui, eu e o Francisco não acompanhamos você, Francisco, mas está sendo dado provimento ao recurso aqui. Para eu dizer, vencidos conselheiros... uma vez, em dar provimento ao recurso, cancelando-se o crédito tributário, uma vez que reconhecida a imunidade sobre imóvel, pode ser assim? Aí vencidos conselheiros tais que não reconheceram... Não, melhor não, né? Veja que situação interessante. As terras, como está narrado a Constituição e o Gregório resgatou bem, as terras indígenas, elas são de propriedade da União. Tranquilo. A gente está lançando terra para quem? Para a União, vai estar cobrando o ITR do contribuinte, que na verdade a terra não é dele, mas é da União, então a gente vai comprar da própria União o ITR? Então. Eu estou conseguindo entender essa lógica. Estava dizendo que as terras indígenas são dos índios, aliás, tem aquela posse, tudo que está lá na Constituição, e diz que as terras são da União, tá? É comando constitucional. Então, se a terra é da União, o proprietário é a União, né? Não nesse caso. Não nesse caso aqui. Mas existe, eu entendo também o seguinte, que a gente não tem provas aí para afastar, que se fez uma revisão, e a gente está fazendo o controle de legalidade dessa revisão, de uma declaração de um possuidor. Que a FUNAI não afastou essa posse aí. Então não tem prova. Eu entendo que não, aí por si só, pelo que o Gregório relatou, não vi provas que afastassem isso aí. Eu não estou questionando que a terra não é da União, que eu não estou questionando o decreto. Então, se a terra é da União, Francisco,
se a terra é da União, ela em última análise seria a titular, ela estaria no mesmo polo passivo e no polo ativo e passivo da obrigação tributária. Se a terra é dela, o ITR teria que ser lançado contra a União, né? Em tese, vamos supor assim, né? Eu entendo. Seria lançado contra a própria União. Então, como é que a gente vai lançar contra a própria União, né? Mas ela tem prova que ela entrou nessa posse, entendeu? Que a posse está contra. Tanto é que o contribuinte declarou que foi revisado. Não, mas ele declara. Existe o comando aí do ITR dizendo que do pergunta e resposta que ele tem que declarar. Ele tem que, quando não desobriga o contribuinte de apresentar da ITR. Ele tem que apresentar da ITR. Mas se ele tem que apresentar, então, se ele tiver imposto a pagar, ele vai pagar, se é imune? Se é imune, ele vai pagar imposto se ele tivesse imposto a pagar? Não vai ter imposto a pagar. Ele não incidiria, seria uma imposto de não incidência, né? A imunidade está dentro do imposto de não incidência, dentro do imposto maior de não incidência, que tem a imunidade, tem a isenção, tem outras aí. Mas, mas tudo bem, já está votado. Já está votado, Já está votado, mas a gente está discutindo. Eu já votei, eu estou muito consciente do voto aí. Gregório, só me ajuda aqui no dispositivo. Eu coloquei assim, ó. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o crédito tributário lançado. Ponto. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que negaram o provimento ao recurso voluntário. Veja, a gente está negando provimento ao recurso como um todo, né? E você está dando provimento ao recurso, por conta daquela questão da imunidade. Não daria, de repente, para você... Porque eu vi ali no teu voto, o outro assunto que você tratou foi a área de reserva legal, né? E aí, na área de reserva legal, você negou o provimento ao recurso voluntário, né? Não daria para você inverter no teu voto os assuntos? Aí você nega provimento ao recurso quanto à área de reserva legal, e aí dá provimento ao recurso quanto a... E aí, seria possível ou não, assim? Eu entendo que não, eu acho que... Mas para quem inverter? Oi? Vai alterar em quê? E para quem inverter? Não, porque eu estou colocando no dispositivo que eu e Francisco fomos vencidos e que nós negamos provimento ao recurso. Se você ficar só naquela primeira parte, você vai suprimir o restante do teu voto, não vai? Você vai deixar só a questão da imunidade. E aí eu não poderia colocar no dispositivo que eu e o Francisco negamos provimento ao recurso, porque a gente negou só nesse ponto, né? Aí eu vou ter que detalhar no dispositivo. Mas o argumento da existência da área de reserva legal é um argumento secundário, né? Ele defende que a área indígena e, portanto, deve ser tributada. Superada isso, então reconheça a área de reserva legal, de 80% do imóvel. É uma prejudicial até, se a gente parar para pensar, a imunidade prejudica a análise do mérito, que seria a RL. Talvez fosse o caso de você nem abordar essa matéria, porque se você já tem argumentos suficientes para... Não, eu vou abordar, eu vou pagar a parte de baixo. Eu só deixei ali, se eu fosse vencido. Se você já tem argumentos suficientes para decidir, você não é obrigado a pegar todos os outros. Você já tem até porque, processualmente falando, se por acaso a Câmara Superior revisitar esse acórdão e desfazer, aí ela vai devolver o auto para o CAF, vai esperar a prejudicial, aí o Gregório vai ter que analisar a RL. O fluxo processual seria assim. Isso é uma prejudicial, Dani. Eu acho que dá para só... por maioria. Então vou deixar assim, então. Então ficou assim, colegas. Item 245 da pauta do contribuinte Manuel Campinha Garcia, CID. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário lançado. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que negaram o provimento ao recurso. Tá? Só isso, então. Não vamos complicar, então. Então tá. Esse foi o item 245 da pauta. Vamos passar agora para o item 246 da pauta, da contribuinte IAOPA Agropecuária Limitada. IAOPA Agropecuária Limitada, item 246, de relatoria do conselheiro Rafael. Pode começar, Rafael, a leitura. Ok.
Para descrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do Acórdão 0352-676 da primeira turma da DRJ de Brasília, de folhas 173 a 184. Primeira de notificação de lançamento, folhas 1 a 5, lavrado em 13 de 12 de 2010, contribuinte identificado no preâmbulo, foi intimada a recolher crédito tributário referente ao ITR, exercício 2006, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Douradinho, cadastrada na Receita Federal Brasileira, número tal, com área de 1.486,5 hectares, localizado no município de Uberlândia, Minas Gerais. Aí está aqui o CREF, a ação iniciou o termo de intimação, tal. Intimada do lançamento, em 15 de 12 de 2010, a R de folha 117, contribuinte recorrente apresentou tempestivamente a impugnação, folha 118 a 127, e documentos, folha 134 a 139. Em julgamento, pela DRJ, por unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação, conforme emenda abaixo. O provimento parcial deu-se no reconhecimento do VTN conforme apresentado no laudo técnico, como destaca o dispositivo final do acordo atacado. Diante do exposto, no sentido de rejeitar a preliminar arguída, e no mérito, julgar procedente em parte a impugnação do lançamento questionado, constituído pela notificação anexo folha 1 ou 5, para tributar o imóvel com base no VTN de R$ 4.078.108, ou seja, 2.743,43 centavos por hectare, indicado em laudo de avaliação de ITR, com redução do imposto suplementar apurado de 11.000 para R$ 6.417,43, para R$ 6.364,79, conforme demonstrado a ser acrescido de multa lançada em 75 e juros atualizados. Intimada, em 19 de agosto de 2013, a R de folha 187 contribuinte que propôs recurso voluntário de folha 188 a 200, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contrarrazões, é o relatório. O recurso é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade. Assim dele eu conheço. No recurso, ele alega ilegitimidade da multa de ofício, que é uma questão estimulada, e então eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. O lançamento foi sobre o VTN e os acréscimos decorrentes do lançamento. Foi acatado o VTN de acordo com o laudo, ele recorreu sobre a multa. E então, nego o provimento. É como eu voto. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 246 da pauta, da contribuinte e ao Agropecuária Limitada, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Não? Luiz, como você vota? Acompanho o relator. Gregório. Acompanha. Francisco. Acompanho. Renata. Acompanho. Rafael. Claro, né? Mantenho o voto. Eu sempre faço isso. Vamos que, né? Uma dessas. Márcio. Eu acompanho. Ana. Acompanho. Eu também acompanho. Então, colegas, em relação ao item 246 da pauta, repetindo, da contribuinte e ao Agropecuária Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 247, da pauta, são embargos da Fazenda. O interessado é Agropecuária Jubran Sociedade Anônima. Lembrando que esse é um processo que desde junho está na nossa pauta, é bom até que seja julgado agora. 247, de relatoria também do conselheiro Rafael. Rafael, pode iniciar então a leitura do seu voto. Trata-se de embargos de declaração de folhas 394 a 398, oposto pela PGFN em 17 de fevereiro de 2020, com fundamento no regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria 343 de 2015, artigo 65, parágrafo 1º, inciso 3º do anexo 2, alegando em síntese o
obscuridade, omissão no cômputo da área do imóvel e contradição entre a ementa e o voto condutor do acordo. Em exame prévio de admissibilidade, folhas 412 a 416, foram admitidos, faltou uma parte ali, diz que tempestivos foram admitidos, faltou a parte do... É o relatório. Os embargos de avaliação têm os pressupostos de admissibilidade, desse modo, deles tomam conhecimento. Do mérito, alegada obscuridade e omissão. Segundo o embargante, o acordo embargado foi obscuro ou omisso quanto ao descompasso existente entre as matrículas constantes nos autos de infração, no auto de infração, e aquelas constantes na certificação do INCRA, como questionado. Isto é, não está claro se, no entendimento da turma, 1, a certificação do INCRA abrange tão somente as matrículas 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360 e 10.634, o que levaria à necessidade de somar a área correspondente à matrícula número 3888, a área de 26.659,43 hectares, constante no referido documento, para alcançar a área total do imóvel. Ou, se 2, a certificação do INCRA abrange também a matrícula 3888, apesar de não fazer referência expressa a ela. Ou ainda, se 3, existe outra razão para excluir a área da matrícula número 3888 da área total do imóvel. Tal descompasso se dá ao fato de que o voto relator no acordo demonstrou seu entendimento no sentido de acatar o memorial descritivo e planta do imóvel, objeto da certificação do INCRA, número tal. Todavia, ao que tudo indica, houve um desacerto entre as matrículas constantes do auto de infração e aquelas constantes na certificação do INCRA, faltando nessa a área referente à matrícula 3888, de 1.210,17 hectares, a qual, nos termos da autuação fiscal, também compõe a área da Fazenda Santa Lídia, conforme número de inscrição na Receita Federal. De acordo com o termo de intimação fiscal, folhas 2, a verificação se dá ao ITR do exercício 2006, acompanhada com sua declaração, folhas 3, datadas de 9 de junho de 2008. Quando do protocolo do laudo técnico e demais documentos, consta entre eles o recibo da entrega da declaração de ITR, exercício 2006, em 7 de janeiro de 2008, sendo essa retificadora, folhas 12 e 13, daquela já entregue sob análise fiscal, conforme destaque. E aqui eu reproduzo as duas certificações aqui. A retificadora foi apresentada em razão da realização do georreferencial, conforme previsto na Lei 10.267 de 2001, regulamentado pelo Decreto 4.449,01, no que apurou a área de 26.623,3 hectares. Um dos motivos da divergência da área total do imóvel se deu, como explicado em impugnação, folhas 281, que, nos assentamentos existentes nas matrículas constantes dos cartórios das circunscrições imobiliárias competentes, a soma das áreas que compõem a Fazenda Santa Lídia indica um total de 28.819,7 hectares, o que não é correto. Deveras, o imóvel foi parcialmente desapropriado, para a formação da bacia de acumulação da hidrelétrica de Primavera, atual Sérgio Mota, conforme a matrícula, constante da matrícula 850, 851 e 852, do cartório de registro de imóveis da comarca de Anaurilândia, Mato Grosso do Sul, além de existirem imperfeições nas medidas lançadas nas medições anteriores. Pois bem, de acordo com a certificação de folhas 303, processo número tal, que tramitou perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul, o referido imóvel possui uma área de 26.659,4359 hectares, porém sem a matrícula 3888, conforme o trabalho técnico realizado pelo profissional Ademilson Aparecido de Freitas e a RT número tal. E aqui eu trago esse destaque certificado aqui. Por sua vez, conforme o memorial descritivo e planta do imóvel, objeto da mesma certificação, emitido no mesmo processo número tal,
conforme o trabalho técnico realizado pelo mesmo profissional Ademilson, porém a RT número tal, CREA tal, apresentado folhas 373, tem-se a divergência da área e inclusão da matrícula 3888. Tá? E aqui eu já trago também com essa matrícula, que no anterior não tinha. Observa-se neste que a área do imóvel é reduzida ainda mais, sendo agora para 26.601,5266 hectares, contra 26.659,43,59 hectares daquela anterior. E, no mesmo sentido, suprindo todas as dúvidas, ao analisar o documento de folhas 370 e 361, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com certificação do CCIR da propriedade, para os anos 2006, 2007, 2008 e 2009, tem-se a área registrada de 28.819,8178 hectares. Porém, a área medida total, a área total de 26.601,2688, inclusa a matrícula 3888. Aí eu trago a reprodução do documento. Por sua vez, o documento de folhas 372, que é da Secretaria da Receita Federal do Brasil, certidão positiva com efeito negativo, que trata do mesmo imóvel rural em questão, com um código rural número X, com área de 26.601,5266 hectares. Assim, entendo que assiste parcial razão a embargante para a correção da área do imóvel em questão, sendo obrigada todas as matrículas de números 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 10.634 e 3888, inclusive, sendo área total de 26.601,5266 hectares. Nesse sentido, voto no sentido de ser retificada a conclusão do acordo 24.02.008.059 de folha 392, conforme nova redação abaixo. Conclusão. Faço o exposto, voto no sentido de dar provimento total ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto, tendo por base o DTL de 653,93 por hectare, conforme declarado na DTR folha 278, sobre a área total de 26.601,5266 hectares, como levantamento realizado por georreferencial do período da propriedade, conforme memorial descritivo e planta do imóvel, objeto da certificação número tal, emitido no processo número tal, que tramitou perante o INCA, cassando-se a multa de ofício. É como eu voto nesse quesito. Odênio, não sei se você vai lembrar da admissão desses embargos feito por você. Eu tomei por base no documento, mas existia essa correção com a ausência da matrícula 3888 e depois o recálculo da área total. Então, de certo, ele tem razão nos embargos, porém não na numeração que ele apontou, entendo eu. Entendeu? Por isso que eu fundamentei o porquê dos 26.601 hectares. Não sei se seria o caso de vista de mesa. Pronto. Está sem microfone, Dani. Eu acho que para mim seria o caso de vista mesmo, sabe? Tá. Vista, não, tudo bem. Mesmo, para eu entender certinho aqui como é que ficou essa questão. Só perdão, um negocinho. O item 2, na verdade, é uma questão da contradição na emenda, e eu estou dando provimento, tá? Estava errado mesmo a emenda. Está dando. E a nova conclusão do teu voto está aonde? Na página 5, é quando eu termino o tópico ali. Nesse sentido, voto no sentido de ser retificada a conclusão do acordo, conforme... Só que nesse sentido... eu vou trocar, tá? Ficou muito sentido aí. Eu estou comparando aqui com a redação anterior para ver o que mudou. A medida da área, 26.601.
Ah, tá. Era 659. Isso. E um pouco o tamanho da área. Reduzir porque Você excluiu Não. Feito o georreferenciamento, houve a inclusão da matrícula 3888, porém a área foi reduzida porque uma área foi desapropriada. Essa área que você está reduzindo é aquela da matrícula que a PGFN fala que não estava no certificado lá, que não era protegida pelo certificado. Foram 3 questionamentos. A base tinha uma área, um certificado que dava uma área maior, tá? Porém não incluía a matrícula 3888. Tá. Tinha um certificado que dava uma área menor, inclusive a área 388. E tinha um outro documento que dava uma área, que dá essa área com todas as matrículas. Porém, é o após georreferenciamento e a confirmação do INCRA. Então eu tomei por base a área menor, que na verdade vem a conclusão dos documentos. Essa área que diminuiu aqui é a área de matrícula 3888? Não, é a soma de todas elas. Esse imóvel é composto por todas essas matrículas. Entendeu? Inclusive a 3888? A 388, isso. Mas a certificação do INCRA não inclui essa matrícula. Acho que é melhor eu pedir vista mesmo, né? É melhor só para confirmar, né? Tranquilo. É um casinho assim meio probatório, né? Tem que ver certinho. Você daí, então, você está, em relação aos embargos, você está... Resultado final. Portanto, conforme exposto, volto para acolher os embargos de declaração e dar parcial provimento para retificar a emenda e a conclusão do acordo número tal. Você está acolhendo parcialmente os embargos? Porque ela faz um questionamento. Na verdade, o acolhimento dos embargos poderia até ser total, porque de fato a emenda estava contraditória e a especificação da área também. Só que ela aponta, pelo que eu lembro agora, aqui, teria que dar confirmado, ela aponta uma área maior. E eu estou catando, de acordo com a conclusão da lógica dos documentos, uma área menor do que ele aponta. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nos embargos ela pede o reconhecimento da área de 27 mil hectares. Estou dando um exemplo. Eu não lembro de cabeça agora os números. Terei que confirmar no processo. E eu estou dando 26.601, entendeu? Entendi. Então, por isso eu estaria dando parcial. Mas, na verdade, o efeito seria para total, né, com o acolhimento, né? Bem, ela pede para que a área correspondente deva ser ela pede para que ocorra a soma das áreas, inclusive com a matrícula 3888. Então, ficaria para 27.869,60 hectares. Ela pede para que ocorra a matrícula. Quando feito o georreferencial, foi corrigido. Essa matrícula pertencia ao imóvel já. Entendeu? Entendi. Beleza. Então tá. Então você está acolhendo os embargos com efeitos infringentes, né? Tô. Com efeitos infringentes. Tá. Colegas, esse é um processo que eu gostaria de dar uma estudada antes da gente concluir. Luiz, você é o primeiro a votar. Você pediria vista desse processo? Sim. Eu também não estou muito confortável para votar, não. Então tá. Então, colegas, em relação ao item 247 da pauta, da contribuinte Agropecuária Jubran, Sociedade Anônima,
É um processo que já está faz tempo na nossa pauta, mas infelizmente é uma questão que a gente tem que dar mais uma estudadinha antes de votar. Ficar assim, então, a decisão, vista para o conselheiro Luiz Henrique, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou o seu voto, acolhendo os embargos com efeitos infringentes. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Ok? Então, fica assim, tá? Agora, vamos passar para o item 248 da pauta. Vamos lá. Item 248. É uma contribuinte, né, Rafael? Isso, Marionice. Então, vamos para o item 248 da pauta, da contribuinte Marionilce Gato. Item 248 da pauta, também de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode, então, iniciar a leitura do seu voto. Só arrumar aqui a coisa. Ok? Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro parte do relatório do acordo número 04-2295 da primeira LRJ de Campo Grande, de folhas 256 a 264, com os destaques originais. Contra a interessada, Supra, foi lavrado o auto de infração e respectivos demonstrativos de folhas 23 a 27, por meio do qual se exigiu o pagamento de TR exercício 2004 a 2006, acrescido de juros moratório, multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 33.110,50, relativo ao imóvel rural denominado lotes 198, 199, 200, com área total de 87,5 hectares, inscrito na Receita, localizado no município de Cascavel, Paraná. Constou no termo de verificação fiscal a citação da fundamentação legal que apurou o lançamento e as seguintes informações. Em suma, que a contribuinte foi intimada a comprovar as áreas não tributáveis através de laudo técnico, além do ADA e matrícula do imóvel. O único documento apresentado foi a cópia do ato declaratório ambiental protocolizado em 2/10/2007. Então, no caso aqui, posterior, tá, ao período fiscalizado. Porém, nele não foram registradas as áreas de preservação permanente e reserva legal, mas somente a área de reserva particular e patrimônio natural, RPP. Assim, tendo em vista a intempestividade do ADA, as áreas isentas declaradas no exercício de 2004 a 2006 foram desconsideradas. Houve alteração do valor da terra nua declarado, porque ficou constatado que o valor declarado nos 3 exercícios estava muito abaixo do valor médio previsto para a região, segundo os critérios estabelecidos pelo DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, do Paraná. Tendo em vista o ocorrido, esse item foi modificado com base nas informações constantes do CIP, mantido pela Receita Federal. De modo de lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em documentos respectivamente. Em juramento pela DRJ, que dá errado, é CGE, não é brasileiro. Por unanimidade, julgando procedente a impugnação conforme a emenda, e aqui destaca a emenda deles. Intimada em 20 de maio de 2010, a R de folha 267, a contribuinte depois recursos voluntários, folhas 271 a 278, no qual prestou pela reforma da decisão. O recurso é tempestivo e atende demais requisitos, assim dele será conhecido. Bom, aqui eu separei por matéria, então vamos lá. Da área de reserva legal, passo a aplicação da lei aqui. Também que dispenso o ADA, até por causa da previsão da possibilidade
do registro do imóvel, constando no registro do imóvel, né? Então, aqui, deixa eu só pegar agora para a parte prática. No presente caso, conforme consta, eu estou na página 7 agora. No presente caso, conforme consta nas matrículas, foi 74, 88, matrícula 57413, a verbação 1 de 3,6178 hectares em 2001. A verbação 6 de 16,4030 hectares, feita em julho de 2005. Matrícula 57412. A verbação feita em 2001 também, de 61 hectares. Deixa eu só ligar o carregador aqui do notebook. Aqui. Matrícula e depois 14,9762 hectares em junho de 2005. A matrícula 5.948, a verbação 10, ocorrida em 2007 de 5,56 hectares. Todavia, os exercícios aqui fiscalizados são 2004, 2005 e 2006. O ano, cabe reconhecer a ARL conforme tabela abaixo. Aí eu montei uma tabelinha, vocês estão vendo? Tem as matrículas, os anos fiscalizados e o respectivo área de reserva legal por hectares. Nesse sentido, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a existência de ARL nas medidas e competências acima, fazendo jus à exclusão da base de cálculo do lançamento. Então, assim, são 3 matrículas, são 3 exercícios fiscalizados, correto? E as matrículas têm averbações de área de reserva legal em datas separadas. Então, as áreas de reserva legal anteriores ao período fiscalizado, e que foram averbadas antes do período fiscalizado, eu estou acartando. As áreas que foram averbadas posterior ao período fiscalizado, como o caso da última matrícula que foi posterior, foi em 2007, eu não estou reconhecendo daí, tá? Do valor venal da terra nua, da APP e da reserva particular do patrimônio natural. Aqui, nesse caso, ela reproduziu os argumentos, não acrescentou nada, então eu estou adotando o previsto no artigo 57, anexo 2 do RICARS, e adotando a decisão da DRJ aqui. Tá? Assim, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a de reserva legal conforme exposto no voto. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Rafael, aqui é uma área de reserva legal ou uma área de reserva particular do patrimônio natural? Desculpa. Foi feito um lançamento sobre ARL, APP, aí ela alegou patrimônio natural. Ela alegou que essa área de reserva legal seria patrimônio. É uma área, não é uma área de reserva legal, é uma área de reserva particular do patrimônio natural, isso? Exato, exato. Ela diz isso. E essa área de reserva do patrimônio tem ADA? Posterior, 2007. Tá. E os períodos fiscalizados são 2004, 5, 6. É que a súmula não fala nessa área, né? Fala em área de reserva legal, né? Mas como tem a verbação de área de reserva legal na matrícula, e o lançamento foi sobre área de reserva legal, eu estou reconhecendo. Mas deixa eu abrir a declaração aqui. Como é que ele fala na declaração? Essa área, ele declarou na declaração dele, informou na declaração como área de reserva legal, isso? Não como área com reserva particular do patrimônio natural. Na de 2006, ele declarou como patrimônio particular. Área de reserva particular do patrimônio natural, ele declarou 16. A área de reserva legal, ele declarou 6,9.
ele declarou errado, do meu ponto de vista, ele fez a declaração errada. O lançamento foi APP, VPN, APP e a RL. Na defesa ela apresentou isso. Tá. Colegas, eu estou querendo pedir mais uma vista de mesa. A nossa sessão de amanhã vai ser só vista de mesa. Pode ser, Rafael? Pode. Só para entender certinho o que está acontecendo. Pode. Colegas, vista de mesa. Eu vou pedir uma vista de mesa do item 248, tá? Até recomendo a vocês, se puderem, quiserem dar uma olhadinha nesse caso aqui para entender certinho, porque há uma diferença muito grande se for reserva particular do patrimônio natural ou se é reserva legal, né? Tem que, o tratamento dado aqui, até pela súmula do CARF é diferente, né? Então é importante saber certinho o que é, né? Tá, esse foi o item 248 da pauta, da contribuinte Marionilce Gato. Vamos agora passar para o item 249. Gente, como é que está nosso horário aqui? Peraí. Tem 13 minutos ainda para as 11 horas. Vamos fazer mais um processo. Seria o item 249 da pauta. Vocês reparam que eu coloquei muitos processos no início da pauta, que já estão há bastante tempo na pauta, né? É aquela ideia de dar prioridade para os processos antigos, né? Esse aqui também, desde junho, está aqui na pauta. Então, o item é seu, Luiz, item 249, da contribuinte Maria Cecília de Almeida Ferraz, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura, então. Se puder fazer um resumo, né, a gente agradece. Pode começar. Cuida-se de recurso voluntário em face de sua primeira instância, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 27 de 12 de 2007 e consignado na classificação de lançamento, no valor total de R$ 152.890,80, com fulcro em não comprovação da área de pastagem do exercício do ITR 2004. Aí, certificado da decisão de primeira instância, em 29 de setembro de 2009, é impugnante, agora recorrente, mediante o procurador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso voluntário em 27 de 10 de 2009, alegando em apertada síntese que, ao proceder à declaração de ITR, a declaração de Imposto Territorial Rural, DITR, inseriu dados equivocados em campos incorretos e, naquela oportunidade, requereu autorização para retificação, demonstrando todas as alterações que seriam necessárias e as razões a elas relacionadas, de forma que o processamento de tais alterações se refletiram diretamente no montante do tributo devido, impactando na edificação do cálculo do ITR. Isso foi o que ela alegou, né? Ao fim e ao cabo, requer anulação do lançamento da diferença do TR e seus consecutores legais e o recálculo do efetivo e real valor do ITR adicional ao que foi recolhido no exercício 2004. Sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo, né? Já no juízo da admissibilidade, né, no voto, né? O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade do decreto 7235. Porém, dele conheço parcialmente, em virtude de manejar a matéria não objeto de lançamento em apreço, conforme detalhado a seguir. Passa a apreciação. De plena, é relevante ressaltar que o contencioso fiscal manejado nesse processo diz respeito à não comprovação da área de pastagem, de 303,8 hectares declarado pela recorrente na DITR 2004, e reduzida para 47,4 pela autoridade lançadora, ou seja, o lançamento delimitou-se apenas a esse aspecto, tá? Da declaração. Nessa perspectiva, não se conhece as demais matérias aduzidas pela recorrente, embora trazidas em certa impugnação e enfrentadas pela DJ, por não terem sido objeto de lançamento e análise, observando que o recurso voluntário não é um instrumento adequado para a revisão de ofício de DITR, naquilo que não foi objeto de alteração e posterior lançamento pela fiscalização. Destaque da espécie, a apreciação do recurso voluntário restringe a matéria que deu origem ao litígio, não comprovação da área de pastagem.
A gente vai votar parcialmente ou votar tudo no contexto? Eu acho que tem que votar, às vezes tem que votar aí já, viu? Oi? Eu acho que já votaria agora esse ponto aí, o conhecimento. Isso. Está conhecendo em parte. Como eu sei que tem que a divergência, né? E pelo fato de você ter conhecido em parte, você não enfrentou algumas matérias que foram trazidas pelo contribuinte, Isso. né? Para o contencioso. Pelo fato de não terem sido objeto de lançamento. É aquele entendimento que eu já tenho, que vocês já conhecem, que eu entendo que o recurso voluntário não é a via adequada para a revisão de ofício. Né? A DRJ, quando se pronuncia sobre isso, com todo respeito, ela não procede da maneira adequada, porque o contencioso ele se estabelece a partir de uma impugnação tempestiva que enfrenta um lançamento, tá? Um lançamento. Luiz, a DRJ, ela apreciou, então, essa... Sim, ela aprecia, né? Dos casos que nós temos visto. Só que, no meu entendimento, isso é um procedimento inadequado, porque a impugnação, ela enfrenta o quê? Ela se resigna contra o lançamento. O lançamento da Receita Federal foi apenas em face de um aspecto da área de pastagem. Ela não falou das outras verbas, ela manteve tudo que o contribuinte informou. Tá? Então, o que ocorre? Então, quando o próprio lançamento, na verdade, já faz um recorte maior da LID, né? Já traça assim, de uma potencial LID, que necessariamente o contribuinte poderia nem até acatar o lançamento. Mas de uma potencial LID, o recorte maior já está feito no lançamento. Então, a impugnação tem que trabalhar com aquilo que está, que ela enfrenta a impugnação, enfrenta os argumentos do lançamento. Só que na impugnação ela pretendeu fazer a revisão de todas as declarações, afirmando que informou de forma equivocada. E a DJ, infelizmente, enfrentou isso aí. Né? Eu discordo absolutamente, porque essa matéria que ela está litigando na impugnação, a DJ enfrentou e está trazendo o recurso voluntário, essa matéria não foi objeto de lançamento. Tá? Ela não fez parte. Se você observa o lançamento, que ele é pontual, é apenas um aspecto da DTR. Aí o meu entendimento já é bastante conhecido de vocês, eu entendo que não cabe revisão de ofício da DTR. Que o recurso voluntário não se presta para esse fim. Tá? A gente tem que tratar de matérias litigiosas. Essas matérias que ela está trazendo aqui não fizeram parte do litígio. São matérias que ela está pretendendo, por via oblíqua, corrigir uma declaração que supostamente ela fez por equívoco, ela alega que errou. Né? E é uma discussão assim, já que é bastante recorrente. Aí vocês vejam como é que pode colocar em votação para o colegiado se pronunciar. Meu pronunciamento é esse aqui, ele não conhecer. Inclusive, eu já posicionei muitos julgamentos de outros colegas. O lançamento aqui foi apenas glosa de área de pastagem, né? Isso, está lá. A DRJ fala só disso, né? Não, ela trouxe... No voto. É um voto curto, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, bem curto o voto. E ela, pelo que eu estou vendo aqui, só fala em área de pastagem, né? Não, eu acho que ela falou mais, viu? Ela fala... Deixa eu ver, porque faz tempo que eu fiz esse processo. Pelo que eu estou vendo na decisão da RJ, ela só trata da questão da área de pastagem, né? Aí, se realmente é isso, e no recurso ele está trazendo mais coisa, aí tudo bem, aí eu acompanho você. Dá uma olhada na decisão da RJ, só confirma para nós ali. Até sugiro a vocês, colegas, se quiserem dar uma olhada, a decisão da RJ ela é bem curtinha, está na folha 73 do processo, é um volume só o processo, folha 73 onde está o voto. É um voto bem curto, nossa, super curto. Me parece aqui que está só tratando de área de pastagem mesmo. E disse que não foi comprovada, né, a quantidade de cabeça, ou área de pecuária. Me parece que...
olha só, ela fala assim dele. Ela enfrenta, assim. Ela enfrenta no item 8. O item 8 do voto, a DJ diz: na impugnação apresentada, a contribuinte alega erro no preenchimento da declaração. Exatamente o que ela está alegando aqui. Porém, não há como acatar sua pretensão para alterar os valores informados relativamente à distribuição da área utilizada pela atividade rural do imóvel, porque não foram apresentados documentos comprobatórios suficientes para proceder à retificação dos dados do lançamento. Ou seja, eu posso interpretar que ela está falando aqui da área de pastagem. Não, ela falou relativamente, veja bem, alega reconhecimento da declaração, porém não há como acatar para alterar os valores informados relativamente à área a distribuição da área utilizada. A área utilizada são vários parâmetros, não é só a área de pastagem, tá? Não é tanto que ela disse que errou, preencheu, ela quer revisar a declaração toda. Então, veja que a área utilizada, a distribuição da área utilizada pela atividade rural, pega produtos vegetais, área com refrescamento, pastagem, exploração extrativa, atividade granjeira, frustração da taxa, área utilizada são vários. E se você ver aqui, agora veja o que ela disse lá na impugnação. Na impugnação, está na 73, na impugnação está antes, né? Veja, vamos ver aqui Eu entendo como Luiz em relação a esse ponto aí. Eu acho que quando ela fala da área utilizada, ela está englobando tudo. Tudo, exatamente, ela está englobando tudo. Perfeito, Francisco, essa leitura mesmo. Olha só, na impugnação, ela está pedindo exclusão do lançamento indevido, no item 9, produtos vegetais e áreas em descanso, tá? No momento que ela fala em retificar, ela já está excluindo aquilo que ela analisou que estava no lançamento, né? O lançamento vai retificar, a área de pastagem que ela está falando, ela está falando em toda, ela está querendo revisar toda a área utilizada, da distribuição utilizada. E a DJ se pronunciou assim, agora disse que não trouxe documentos para isso. Eu não estou enxergando apenas nesse ponto de vista que o Dentro está vendo aí, que seria apenas essa informação dela estaria voltada apenas para a área de pastagem, mas não, ela fala da área de distribuição utilizada. E a área de pastagem é apenas um componente dessa distribuição da área, tá? É apenas um componente dessa distribuição da área. Porque se fosse apenas a área da pastagem, no item 8, a DJ teria dito, não há como acatar sua pretensão para alterar os valores informados relativamente a quê? A área de pastagem. Mas ela usou o gênero, distribuição da área utilizada pela atividade rural. E a área de pastagem é um item desse tópico aqui. Eu estou lendo aqui a impugnação e, salvo o melhor entendimento, é uma impugnação relativamente simples, pequena também, talvez por isso o meu voto da TRJ segue o mesmo sentido, mas, assim, para mim, na impugnação, ela só está tratando aqui de área de pastagem. Ela fala que, eu acho que ela pede a revisão dos valores declarados, porque ela fala em área de pastagem plantada, área de pastagem, informação, enfim, vários tipos de áreas de pastagem, né? Mas ela errou ao preencher a ficha de... Como é que ela fala aqui? o item Ficha 9. de atividade pecuária. Ao preencher a declaração do imposto territorial rural, foi cometido erro de preenchimento na ficha da atividade pecuária.
no qual foram preenchidos aleatoriamente área de seguida de pastagem. Mas, Gregório, perceba lá, veja lá no item 321 da impugnação, letra A. Excluir completamente proibido no item 9, produtos vegetais e área em descanso. Ou seja, a área de 39,1 hectares e lançar corretamente a área de 256 hectares. Ela está pedindo para corrigir essa área aqui do item. Em que página aí, Luiz? Eu estou na página da impugnação, Gregório, na página 69, né? 60, eu acho. 60, né? Porque o carimbo está mesmo em cima aqui, 60. Na área, no item 60, veja no 321. Seguindo a orientação das pessoas habilitadas, alteramos os seguintes pontos. Na ficha de distribuição da área do imóvel rural, área utilizada e grau de utilização. Especificamente, distribuição da área utilizada para atividade rural. Excluído o lançamento do item ponto, ela está querendo alterar esse item 9 aqui, e que houve uma digitação, em vez de lançar o item 9, foi digitado incorretamente item 07. Item 07 é o quê? O item 07 é a... O item 07 é a área ocupada com benfeitorias, né? A área ocupada com benfeitorias. Ela está querendo corrigir a área de benfeitorias. Ela está alegando que houve erro na área de benfeitorias e no item 9, lá no outro quadro, a distribuição da área. Ela declarou 39, ela está dizendo que é 256. Não, é a área de produtos vegetais, ela quer mudar de 39 para 256. 256, então não é só área de pastagem. Ela está querendo corrigir a declaração. Outro item da declaração. Tá? E a DJ enfrentou, porque no momento que a DJ disse, olha, eu não vou acatar isso, é por isso que a DJ usou a expressão correta. A área de distribuição ela usou o tópico completo. É aí que tem aqueles subtópicos. Porque se fosse apenas área de pastagem, a DJ tinha dito apenas área de pastagem, mas a DJ falou o correto, falou exatamente em função do que a impugnação trouxe. Então, ao se pronunciar lá no item 8, no meu entendimento, a DJ não fez a revisão porque ela não trouxe os documentos. E se ela tivesse trazido os documentos, a DJ talvez tivesse feito a revisão. Entendeu? Então, a DJ enfrentou, sim, esse pedido E ela trouxe esse documento agora? Eu nem olhei dentro, pelo seguinte, porque, no meu entendimento, isso aí, para mim, é irrelevante. Isso aí, se ela trouxe agora, se não trouxe, eu não vou fazer revisão de ofício de declaração daquele que não foi julgado. Não vou fazer isso. Precluiu já o direito dela de fazer isso, inclusive. Né? Precluiu. Depois que iniciou essa fiscalização, depois de iniciar a fiscalização, ela não tem mais espontaneidade para corrigir a declaração. Né? Nem muito menos a gente fazer isso em contencioso. A gente não tem que acho que a DJ precisa ter essa compreensão mais exata de que a gente está dentro do contencioso. A gente não está fazendo se a gente está dentro do contencioso, a gente está limitado ao que está dentro do contencioso, ou seja, aquilo que aconteceu no lançamento. A gente não está julgando o lançamento, isso é fato. Mas a impugnação, a gente está julgando, a DJ julga a impugnação, mas a impugnação está adstrita ao lançamento. Ela não pode chegar aqui e pedir para. Nenhum contribuinte pode chegar e pedir para revisar a declaração toda, porque errou ali, errou aqui. Para refazer a declaração, se a própria autoridade fiscal sequer falou sobre aquilo ali. Né? Isso é um entendimento que já está na turma, já está bem. Quem tem votado assim, mas também votou contigo, não sei se continua ainda, mas eu votou algumas vezes. Mas o restante da turma tem votado diferente. O restante da turma tem votado que nós estamos julgando a decisão de primeira instância. E se a decisão de primeira instância enfrentou, a gente vai deliberar em cima disso aí. E, de certa forma, eu andei refletindo sobre isso, de certa forma, eu acho que é muito razoável o seu argumento. Agora, de certa forma, uma suposição, uma pessoa física que lança um rendimento lá isento, aí a gente, no julgamento, aí vem para o julgamento, a gente julga e
vê que a fiscalização considerou tributável e a gente decide, olha, isso foi tributável ou foi isento. Eu não vejo muitas situações, eu não vejo muita diferença, sabia? Não, O cara botou... não, Luiz, desculpa, eu tenho que te interromper. Aí você está falando de lead, definitivamente. A pessoa lança como isento, a fiscalização diz, não é isento, é tributável. Abre-se uma lead para discutir se é caráter isentivo ou caráter de tributação. Aí não existe a lead. Quando ele quer modificar uma declaração apresentada, não se instaurou o lead, não se instaurou o processo de discussão daquele fato, daquela área, nesse caso concreto. Então, se o contribuinte diz assim, declara lá 100 hectares de área de reserva legal, e aí depois diz, não, eu quero também declarar 50 de área de preservação permanente, essa área, primeiro, ela não foi nem lançada por homologação, o lançamento por homologação é feito na declaração, não foi nem submetida à autoridade lançadora para homologar ou não aquela área, está suplantando a autoridade lançadora, está chegando no CAF, que é uma autoridade julgadora, e está dizendo assim, olha, eu preciso que você reconheça essa área adicional. Mas essa área adicional nem homologada foi, ou não homologada. Ela não foi nunca objeto de lead, nunca foi objeto de discussão, para que agora a gente traga essa discussão à baila. Eu acho que é isso, né, Luiz, o nosso raciocínio. Exatamente. Perfeitamente. Posso continuar? Prossiga, Francisco. Posso, Márcio? Beleza. Veja bem, eu falei em algumas circunstâncias. Eu não falei todas as vezes. Quando eu digo algumas circunstâncias, o contribuinte declarou 100 hectares lá de reserva legal, ou de qualquer área lá, e disse, não é isso. Essa área não é reserva legal, é isso. Essa parte essa não é. Nessas circunstâncias. Então, de certa forma, houve talvez uma denominação aí diferente, mas quando eu digo em algumas circunstâncias, aqui em algumas situações eu não vejo muita diferença, sabe? Bom, mas, presidente, vamos votar. Vamos votar, presidente. Tá, então, com relação ao conhecimento, então, colegas. Só um minutinho, para mim a Ana está travada aqui, para vocês também. Ela está pensativa. Pensando demais, porque tu vai meia hora nessa posição. Ô, Ana, fecha a câmera e volta, tá travada a tua imagem. Resolveu? Agora resolveu. Para mim, pelo menos, resolveu. Colegas, então vamos votar então a primeira parte do voto do Luiz, que é a questão do conhecimento. O Luiz está conhecendo parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas das alegações referentes à área de pastagem, né? Vamos votar então. Gregório, como você vota? Division. Conheço integralmente. Integralmente. Francisco, como vota? Eu vou acompanhar a divergência, agora sim, eu conheço integralmente aquilo que a DRJ encarou, mas de certa forma é integralmente, porque ela falou a área dedutiva, né, a área utilizada. Então acompanha a divergência. Renata? Acompanha a divergência. Também conheço. Ok. Rafael? Divergência. Márcio? Relator. Ana? Divergência. Eu vou acompanhar a divergência também. Tá, daí nesse caso, Luiz, foi vencido no conhecimento, né? Então a gente vai conhecer tudo. Então, no teu voto você trata da área de pastagem. Aí como é que fica? Porque eu vou apreciar a matéria que não foi objeto de litígio, porque o contribuinte trouxe na impugnação e a DJ... Porque, como você foi vencido, você tem que tratar das outras questões agora, né? Não, eu vou negar provimento, pronto. Se ela traz elementos de próprio, eu vou negar provimento. Essa é a questão. Ele, em primeiro lugar, ele tem que comprovar que houve erro no preenchimento. Erro. Não é apenas, não, agora eu quero incluir uma área de produção vegetal que eu não tinha incluído.
ele tem que comprovar que houve um erro, Como é realmente. que ele vai comprovar isso? Como é que o contribuinte vai comprovar? Dene Luiz, o Luiz, de certa forma, como ele não conheceu, ele não enfrentou essa outra questão. A minha sugestão seria que ele negasse provimento e a gente pedisse vista no processo, que inclusive depois, se for o caso, ele mantém o voto dele, ou muda se quiser, eventualmente, e a gente sairia desse processo. Eu acho que não precisa eu ia falar exatamente. Senão a gente vai ter que analisar esse processo aqui agora, a gente vai perder muito tempo. Mas tá fácil de votar. Ela não trouxe, ela trouxe um laudo aí, ela não trouxe elementos de prova. Observe que tem um laudo aí, há um laudo técnico, que, mas acho que dá para a gente provar que o laudo técnico, mesmo que você queira, assim, entrar nessa seara de julgar, fazer a revisão de ofício, que o CAF agora virou uma instância de revisão de ofício, daquele que nem sequer fez parte da Liga, né, já nessa linha de raciocínio de vocês aí. Então, eu vou negar provimento de qualquer jeito, porque ela trouxe um elemento, a única prova que você poderia ter para dar respaldo a ela seria o laudo, ela só podia provar isso aí pelo laudo técnico, tá? O laudo técnico que ela trouxe é emprestado, não se presta para esse fim, porque foi assinado por um geógrafo, tá? Que não é nem agrônomo, nem engenheiro florestal, é um geógrafo. Então, tanto que na emenda eu falei isso daí lá na emenda. Então, não tem elementos de prova para eu como se diz, dar provimento, mesmo que eu fosse dar, que eu me prestasse para fazer a revisão do ofício, não há elementos de prova nos autos para que dê respaldo à informação dela, da alteração que ela está pretendendo. Então, eu vou negar provimento, não precisa pedir vista, eu vou negar provimento. Se os demais conselheiros forem dar provimento, não tem nenhum problema, não tem nenhuma complexidade para analisar esse processo. A única peça diferente que ela trouxe foi um laudo técnico para respaldar as informações que ela diz. Eu nem entrei no mérito do laudo, porque eu vou fazer primeiro o juízo da admissibilidade do laudo, de validade do laudo. Como ele foi emitido por um geógrafo, para mim ele já está morto na origem, porque ele contraria a normal da EBT 146531 combinado com a 145633. Então, para mim, eu vou negar provimento. Para mim, não tem nenhuma complexidade para analisar isso aqui. Eu vou negar provimento. Se for para enfrentar. Eu vou dizer aqui, eu vou modificar assim, a redação, que por força do entendimento colegiado, se pronunciar sobre as áreas que não foram objeto do lançamento, eu nego provimento. Porque ela não prova, ela não traz elemento de prova. Não precisa pedir vista esse processo. É um processo simples de julgar. Eu vou pedir vista. Vai pedir vista, né? Tá. Ele vai pedir vistas, ele agora é depois de mim, né? Sou. Então eu já votei por. Então, mas eu tenho que terminar meu voto, né? Eu tenho que terminar meu voto, né, Gregório? Você foi vencido no conhecimento parcial e aí está negando o provimento por causa dessas fundamentações aí, né? O laudo que ela apresentou para respaldar a área que ela quer reconhecida. Mas já foi votado, como já foi votado o conhecimento parcial, de qualquer maneira, no meu voto agora eu tenho que pronunciar sobre o restante da matéria, tá? Porque já foi esperada essa parte do conhecimento. Ela já foi esperada pelo colegiado, já foi votada essa parte aí. Então, na prática, eu podia mais nem pedir vista, porque já foi votado, né, no processo. Não, posso. A gente votou o conhecimento, aí agora a gente vai votar o mérito. No mérito, eu estou pedindo vista. Não, mas como o conhecimento foi superado, eu votei. Você não pode pedir vista ainda, porque você não sabe o meu voto, como é que eu vou Não, sim. Não. Com relação a essa parte da revisão de ofício. Então, eu vou terminar meu voto. Então, meu voto vai ser o seguinte: considerando que o colegiado entendeu que o recurso voluntário é via adequada para proceder à revisão de ofício daquele que não fez foi objeto. Não coloca isso, porque não é isso que o entendimento meu, pelo menos. Entendeu? Não, mas se você votou assim, é exatamente o que o Francisco falou, né? A gente está julgando um recurso contra a impugnação.
né, não contra o lançamento, não trata de revisão do ofício do lançamento, né? Não é que o colegiado entende que é a via adequada, que mesmo que não alegue na impugnação, pode trazer para nós aqui. Não. Por exemplo, se você colocar assim, e o contribuinte pedir para a DRJ revisão de ofício, a DRJ não der, e ele recorrer dessa decisão do DRJ que não fez a revisão de ofício, é como se nós daí reformássemos a decisão da DRJ para reconhecer que é possível sim a revisão do ofício. Na prática é isso. Na prática é isso. Né? Não é o meu entendimento. Na prática, o efeito é esse, doutor. Na prática, o efeito é esse. A gente está se apegando apenas a uma. Você tem que analisar a cadeia toda do mas se a DRJ não fizer a revisão de ofício, eu não vou fazer aqui. Não, mas se ela fizer, você faz. Não é bem assim. Então, o CAF tem autonomia para dizer se faz ou se não faz. A gente não está preso à impugnação, à decisão da DJ nesse aspecto. Quando a decisão da DJ sequer devia se pronunciar sobre isso. Mas eu acho que você não precisa colocar isso no teu voto, entendeu? Tendo em vista que a turma votou por conhecer integralmente do recurso, eu tenho que dizer, mas mesmo naquelas matérias, mesmo em relação à matéria que não foi objeto de lançamento, eu tenho que dizer isso. Não precisa. Esse foi o meu motivo de não conhecer. Eu tenho que dizer, mesmo na matéria que não foi objeto de lançamento. E na prática, na verdade, o seu discurso é um discurso assim, eufemístico. Você está querendo assim, usar um termo assim, eufemístico para decidir o que na prática a gente está fazendo, né? A gente está voltando na declaração para revisar a declaração da contribuinte. É isso que ela está pedindo. Ela está querendo que a gente vá lá e revise a declaração dela. Não, independente se o lançamento foi naquilo, se pegou aqueles aspectos ou não, ela está trazendo a declaração para a gente revisar aqui. Tá, não, Luiz, faz assim o seu voto do jeito que você entender que é melhor, tá? Fique à vontade com o seu voto, tá? Certo. O Gregório pediu vista, aí na próxima reunião você já traz seu voto, então, completinho. Não, mas eu vou terminar meu voto agora, eu não dei meu voto ainda. Perfeito. Eu terminei. Como eu fui superado na fase do conhecimento, como eu fui superado na fase do conhecimento, eu vou ter que me pronunciar sobre o mérito, sobre esse mérito aí que nasceu na impugnação. E você está negando o provimento, né? Você já falou que está negando. Porque eu estou negando o provimento por esse motivo. Perfeito. Por eu não ter trazido. Deixa eu terminar o meu voto, né? Eu estou dizendo o seguinte: em virtude do colegiado entender que é possível sim analisar aspectos do recurso voluntário que não foram objeto de lançamento. Isso tem que ficar bem claro, que não foram objeto de lançamento. Por um simples motivo da DJ ter enfrentado esses fatos, eu nego provimento às alegações da recorrente por ausência de provas. Pronto. Certo? Nesse aspecto. Aí, no restante do voto, é a área ela tenta trazer aqui a área de pastagem, porque a área de pastagem ela tenta provar exatamente pelo laudo do geógrafo. Tá? É pelo laudo do geógrafo que ela tenta. Aí no mérito propriamente dito, quer dizer, esse mérito que eu enfrentei anteriormente é um mérito que eu entendo impróprio. Mas o mérito propriamente dito, eu estou negando provimento também, porque ela não faz prova, não traz elemento de prova, como se diz, cabível, hábil, porque ela traz um laudo técnico assinado por um geógrafo, tá? Que não tem a habilidade técnica para o mister. Então, eu estou negando, eu estou conhecendo, já que tem que conhecer, eu estou conhecendo o recurso voluntário negando provimento. Eu vou redigir aqui o voto, vai ficar nesse aspecto, e para mim é fundamental deixar bem claro que eu estou conhecendo pelo princípio do colegiado, porque foi decidido pelo colegiado, mas que se trata de matéria que não fez parte do lançamento. Então, o voto é esse, é negar conhecer do recurso voluntário, as ressalvas que eu fiz,
e negar provimento. Tá, beleza. Vamos iniciar a votação, então. Gregório, você Não, vai pedir, tudo bem. vai pedir vista, Gregório? Eu pedi vista. Tá, então vista para o Gregório. Aí quando vier o voto, daí a gente vê como é que julga. Agora eu queria só ver uma coisa. Esse pedido de vista, Gregório, ele pode mudar o voto, inclusive, para conhecer parcialmente. Aqui só para argumentar, por amor ao debate. Vamos supor que o conselheiro Gregório, depois de reler com bastante calma o voto original, deduza que o relator foi preciso no seu conhecimento. Ele pode voltar o voto? Pode. Argumentar, viu, Gregório? Sem querer influenciar jamais. O voto é esse. É conhecer o recurso voluntário e negar provimento, e eu vou reescrever o voto aqui para constar esse fato aí. Inclusive, você mesmo pode mudar seu voto, Luiz. Sem problema. É mais fácil o Gregório mudar, mas tudo bem. Tá. Então fica assim. Então faz o seu voto do jeito que você entender melhor, tá, Luiz? E aí, quando vier seu voto, aí o Gregório daí vai acompanhar ou não você, né? Daí, se você for vencido, vai ter um redator designado para o voto. E dependendo do seu voto, alguém pode até fazer uma declaração de voto, se quiser. Então, colegas, em relação ao item 249 da pauta, da contribuinte Maria Cecília de Almeida Ferraz, eu vou registrar assim, porque teve a votação do conhecimento, o Luiz foi vencido, né? Essa parte vai ficar. Então, fica assim, vista para o conselheiro Gregório, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou o seu voto, conhecendo parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida, negando-lhe provimento. Falo assim, né? Deixo assim já, né? Não. Ou já não conhecendo, conhecendo parcialmente, e aí já teve o pedido de vista? Não. Isso? Não. Porque quando... Não. Ou tira essa parte do conhecimento e deixo... Não, perceba, quando eu fui vencido pelo colegiado da parte do conhecimento, eu fui obrigado a entrar no meio. Eu tive que pronunciar sobre o... Porque vai ter um voto vencedor para o conhecimento, não vai? Sim, se ficar assim, quando voltar mês que vem, vai ter um voto vencedor. Mas não terminou ainda a votação. Então, pelo fato de eu ter sido superado no conhecimento, eu tenho que me pronunciar agora sobre as outras matérias. E meu voto agora, eu tenho que votar agora sobre as outras matérias. Sim. Eu tenho que votar agora. Não é isso, Gregório? Então, presta atenção, Dani, mas basicamente por maioria, conhecer integralmente o recurso voluntário, vencido o relator conselheiro Luiz, que conheceu em parte. É que no pedido de vista, a gente tem colocado sempre só o voto do relator. Não, isso. Porque na sequência houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Entendeu? Mas essa situação é a seguinte, só um minuto, Gregório, se eu fui vencido na parte os colegas entenderam que eu tenho que entrar no mérito, que eu tenho que considerar integralmente, então tudo bem, então eu tenho que agora eu tenho que votar também sobre o mérito. Então, o relator apresentou o seu voto, conhecendo parcialmente do recurso, apresentou o seu voto, sendo o recurso conhecido por maioria, porque é a primeira vez que eu vou fazer um dispositivo assim, que a gente Começa como dispositivo. Vista para o conselheiro Gregório, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, então não seria assim, né? Daí se... Não, muda a redação. Não é assim não. Não é assim não, porque se eu fui vencido na parte do conhecimento, eu tenho que, aqui, nessa sessão, eu tenho que continuar o voto e analisar o restante, a matéria que o colegiado entendeu que tem que ser conhecido. Ele precisa começar com vista para o conselheiro. Vista para o conselheiro, né? Vista para o conselheiro, ponto. Vista para o conselheiro, sendo convertido em coletivo. É assim que começa. E aí, eu tinha colocado assim, o relator apresentou o seu voto, conhecendo parcialmente do recurso voluntário. Mas daí seria interessante colocar que já foi pronunciado meu voto. A maioria, né? O relator foi vencido no conhecimento
Sendo vencido pela maioria. Sendo vencido pela maioria por Maria de votos. e no mérito Maioria de votos. Sendo Aí, quem que acompanhou o Luiz? Foi o Márcio, não foi? o Márcio. isso. Então, aí vencidos o Luiz, relator e Márcio. No mérito, o relator negou o provimento. Foi pedido vista aí a vista coletiva. Perfeito. Fica mais simples assim. No mérito, negou o provimento. Pronto. Porque daí você enfrenta o mérito de fato e o mérito nega o provimento. Os demais não votaram, o Grêmio pediu vista. No mérito, e nesse mérito que eu analisei toda a matéria que antes eu não tinha conhecido. Né? Ficou boa a sua redação, ficou bem simples e bem objetiva, Rafael. Porque esse entendimento é interessante, né? Que você acabou com a espontaneidade, né? Com a regra da espontaneidade, porque agora é com a denúncia espontânea, agora o contribuinte pode informar tudo errado lá chega aqui, faz a declaração, e quando chegar aqui no carro, ele corrige tudo. Desde que ele traga na impugnação, né, e a DJ se pronuncie, aí aqui ele vai pegar e fazer toda a correção fica uma coisa assim meio teratológica, né? A gente está tomando uma decisão que em nenhum momento esteve no contencioso. Essa matéria ela é controvertida. Vocês lembram lá naquela reunião que teve do PAF? A discussão foi igual está sendo aqui. Pensamento de tudo que a gente também. Mas com todo respeito, faltou foco, sabe, na análise. Não é o contribuinte que diz qual é o recorde da LIB, nem muito menos a DJ. É o lançamento que determina. Então a impugnação enfrenta sempre um lançamento. A DJ enfrenta a impugnação. E tem que haver um nexo de causalidade entre a impugnação e o lançamento. Você não pode estar trazendo impugnar aquilo que não sequer foi no objeto de LIB. Isso no judiciário jamais prosperaria, né? Tá, Luiz, colegas, então eu registrei assim, vê se vocês acham que fica de acordo. Vista para o conselheiro Gregório, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou o seu voto, sendo vencido no conhecimento, e no mérito negou o provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Pode ser assim? Né? Ele apresentou seu voto, sendo vencido no conhecimento. Isso. No mérito, negou o provimento ao recurso voluntário. É isso, né? É mais ou menos o que você falou, né, Rafael? Foi vencido no conhecimento e no mérito negou o provimento ao recurso voluntário. A gente não precisa detalhar muito aqui, assim, porque isso aqui é só um pedido de vista. Tudo pode mudar, né? Vai vir depois, assim, o Luiz pode mudar o voto. Nós estamos justificando por que houve pedido de vista e qual foi o posicionamento do relator. Somente, perfeito, foi objetivo, eu concordo. O Luiz votou por conhecer parcialmente, mas ele foi vencido nessa parte, e no mérito... Vencido ele e o Márcio. Isso. No mérito, negou o provimento. A toda a matéria. Assim, eu neguei provimento a toda a matéria, inclusive... Ele foi vencido com o Márcio. Então, votou contra conhecimento parcial do recurso, o relator foi vencido acompanhado do Márcio. No mérito, negou acompanhado do conselheiro Márcio. No mérito, o relator votou por negar provimento. Ponto. Isso. Os demais não votaram. Perfeito. Então, vencido no conhecimento, acompanhado pelo conselheiro Márcio, e no mérito, negou provimento ao recurso voluntário. Os demais não votaram. Na sequência, houve pedido de vista, os demais não votaram. Perfeito? Perfeito. Bem redondo. Gente, é a primeira vez que eu faço um dispositivo de vista assim, com essa complexidade. Então, tá. Que nem Gregório fala, por isso nós somos a melhor turma, o dele. Fica tranquilo. E se prepare, porque do ITR todos os entendimentos vão ser exatamente nessa mesma linha, tá? Tá, colegas, vamos fazer um intervalo agora? Vamos sim. A gente faz um intervalo de 15 minutos, daí agora já passou das 11h30. Aí tocamos direto até as 13, ok? Então vamos fazer. Rafael, Francisco e Patrícia podem encerrar a gravação.